Alegre-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Diga entre as nações: o Senhor reina. Meus irmãos, a gente compreende a palavra de Deus no Antigo Testamento, começa em Gênesis, e ali Deus então em Gênesis ele faz uma promessa, aí a gente vai entender aqui o livro de Crônicas. Vou fazer aqui um panorâmico rapidamente. No primeiro capítulo, até o capítulo 9, é só a genealogia, né? E aí começa com a vida de Adão. E aí você pensa o seguinte, aqueles que estão fazendo a leitura anual, né? Não vai pecar não, irmãos. Quando chega aqui no início de Crônicas, começa ali a dizer, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, eu não vou fazer essa pergunta para você ficar sem graça, né? Mas tenho quase certeza que nós, quando chegamos aqui e começamos a ler, que Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jerabe, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé, os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, daqui a pouco já pula essa parte da genealogia e já vai lá para Salmos, enfim. Mas qual a importância de uma genealogia tão extensa? Vocês já pararam para pensar por que o autor, aqui ele coloca uma genealogia tão extensa e ele começa então com Adão. E aí ele começa com Adão, ele vai até Abraão. E de Abraão ele vai depois até Davi. E a gente acaba pecando, Jesus, e que Jesus nos perdoe, né? Por esse motivo, que a gente passa, mas a ideia que o autor traz aqui, de uma genealogia tão extensa, é porque ele queria dizer para aquele povo que Deus, que cuidou dos seus antepassados, ao longo da história, é o Deus que realmente cuida de nós. E aí a ideia também de fazer a comparação, começando em Adão, e aí o autor traz o caminho da nossa redenção. Não simplesmente o cuidado de Deus para com o seu povo, mas também a ideia de mostrar o caminho da redenção. É por isso que ele começa em Adão, vem até em Abraão. Porque em Abraão temos a promessa de que um dia seríamos uma grande nação. E aí então o autor ele começa a fazer esse traçado nessa genealogia. A aliança que Deus faz com o seu povo. Adão representando toda a humanidade. A graça de Deus, ela se manifesta agora a todos os povos. E aí então o escritor ele começa a fazer esse tratado, trazendo a memória do povo, Adão representando aqui a humanidade e Abraão, a grande promessa de onde viria a nossa redenção. E aí por isso então que agora em diante ele vai começar a fazer de Abraão até Davi. E Davi representando aqui o rei sacerdote, que mais tarde veio sobre nós o nosso grande profeta, o nosso grande rei e sacerdote, que lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que ele está intercedendo por nós. O grande Cristo, que um dia morreu para que realmente todos os homens estivessem em condição de voltar-se para Deus. Então, a ideia aqui de Crônicas, nesses primeiros 9 capítulos, tenha fé, leiam eles, que vai ser bênção para a sua vida, você vai entender toda a ação divina, como que Deus agiu ao longo da história. Um dia desses eu vi um comentário muito infeliz, e a observação que eu faço não é devido ao fato dessa pessoa falecer. E essa pessoa fez uma crítica com relação àquelas pessoas que acreditam nessa teoria da criação. E aí, alguns pensavam, né, que ele, por criticar, ele morreu. Não é isso que eu estou dizendo. O que me chamou a atenção na crítica daquele homem foi que, como pode um ser humano acreditar nessas historinhas que aqui escritas estão? Eu falei, mas como assim? Ele acabou de me ofender, me chamando de ignorante. Mas como assim? Qual outra teoria que nós possamos crer?
Qual outra teoria que nos mostra um Deus que conduz um povo para que a sua promessa se cumpra para toda a humanidade? E eu me senti ofendido naquele instante, porque não sei qual a razão que me ofendeu, mas nós não somos um povo ignorante. Nada disso. O que nós cremos, e aquilo que nós cremos, temos a razão de assim crermos. Não cremos de qualquer jeito, ou de qualquer maneira. É por isso que toda a Escritura era divinamente inspirada por Deus. E aí, então, toda essa trama, ou toda essa história, que aqui o autor de Crônica ele escreve, ele traz essa perspectiva para aquele instante, para o povo. E aí, no capítulo 9 em diante, a gente percebe que entra em cena Saul. Até aqui, irmãos, se você ler Crônicas, em paralelo com o 1 Samuel, você vai ver muitas histórias acontecendo também no livro de Samuel. Aí você me pergunta, mas está repetindo a história? Não. Existem alguns detalhes aqui que eu acredito que Deus, pela sua infinita soberania e sua misericórdia, que Ele coloca e nos dá outra visão e outra perspectiva, detalhes que nós não encontramos no outro livro, encontramos aqui. Então, se você for ler, na hora que você estiver lendo, 1 Samuel, se você pôr ali o 1 Crônicas, não lê o 2 Crônicas não, porque o 2 Crônicas, ele vai estar o reino dividido, é outra história, outro momento, ok? Então, se você que estiver lendo a sua Bíblia, quando você lê 1 Samuel, lê 1 Crônicas também, e aí você vai entender melhor a história. Existem alguns irmãos que falam assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Fica aí a dica para você entender, e temos outros métodos também para que nós possamos conhecer a palavra de Deus. E aí, então, no capítulo 9 em diante, temos a vida de Saul. E o autor agora começa a fazer uma perspectiva. E logo depois, temos então, Saul morre, e aí Davi entra em cena. E eu quero chamar a atenção que esses dois reis tiveram duas vidas totalmente distintas. Um homem que agora, um rei que não consultava mais a Deus, um rei que não mais tinha temor diante de Deus, e esse homem então, ele morre. Então aquele que Deus tinha preparado, agora assume, esse homem é o rei Davi. E através da história de Davi, nós podemos aplicar algumas lições também. No capítulo 13 de Crônicas, depois que Davi ele assume o seu reinado, ele tem então uma primeira vitória sobre os filisteus, e aí Davi então ele começa a preocupar em querer trazer a arca. A arca é essa que representava, irmãos, não somente a presença de Deus, a arca era a aliança da graça de Deus também para a humanidade. A arca representava para o povo de Deus a centralidade de Deus na vida de cada um. E nós precisamos entender que nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. Hoje pela manhã nós pensamos em alguns assuntos que nós pensamos que é dessa geração, que é desse século. Às vezes pensamos que o pluralismo religioso ou filosófico, vários conceitos, vários caminhos levam a Deus. Que isso? Já não existe mais uma verdade absoluta? Que isso? Você está dizendo que eu estou errado? Não. Negativo. Nós não queremos impor nada a ninguém. Nós estamos expondo a verdade escrita por Deus. E aí nós falamos também do secularismo, da secularização, não num conceito ético, social, que diz que a religião não tem mais valor nenhum, mas nós abordamos a secularização do ponto de vista onde Deus já não é mais o centro da minha vida, de tal maneira que Ele está à margem da minha vida. Ele não está mais no centro da minha vida. E aí nós abordamos a questão que a igreja, lá no primeiro século, já vivia. E nós pensamos que são assuntos do século 21. Não. Desde o primeiro século, esses assuntos vêm surgindo, mas o que manteve aquele povo de pé, a presença de Deus e o conhecimento que aquele povo tinha de Deus e como eles reagiram
conforme as promessas de Deus. Voltando aqui, então, em Crônicas, no capítulo 13, Davi, então, começa a ter uma preocupação. Eu não sei por qual razão e qual motivo que Davi, naquele instante, depois dele vencer uma batalha, e a preocupação dele, ele faz ali uma reunião, ele chama os anciãos, ele decide em levar a arca para Jerusalém. E acontece um acidente. Eu não sei se você já reparou o porquê que aconteceu aquele acidente, e por que aquele homem morreu. Um homem que viveu há 20 anos com a arca na sua casa. Penso eu que ele sabia tudo sobre aquela arca, o que tinha naquela arca, o que aquela arca representava. E de repente, os bois estavam levando, e aqueles bois, imagino que por algum momento, eles atolaram, escorregou, o texto diz que eles tropeçaram, algumas versões vai dizer outra situação, e de repente aquele homem pega na arca e morre. O rei então se entristece. E aí aquele homem estava entristecido, e aí eu fico pensando, por que o rei não fez tudo o que a palavra de Deus pediu para fazer? Porque se você for lá em Números, no capítulo 4, ou Êxodo, tinha toda a recomendação de Deus como transportar a arca. E naquele momento, não sei por qual razão, Davi não consultou a Deus. E aí então estamos diante daquela tragédia. Dura praticamente 3 meses, os filisteus novamente se levantam contra o povo de Deus. Naquele momento de dor, prestem bem atenção, Davi ali triste, naquele momento de dor, talvez o seu coração estivesse enlutado pelaquela perda, vem os abençoados filisteus, quem conhece a história, perturbar novamente o povo de Deus. E Davi coloca diante de Deus nesse instante e pede ao Senhor, Senhor, como hei de pelejar contra os filisteus? Posso ir agora? Deus, vai, meu filho. E Davi então vai naquela peleja e derrota os filisteus. Davi então, ele começa a pensar novamente como trazer a arca, e de repente os filisteus novamente se levantam. Prestem bem atenção que no capítulo 13 em diante, você tem essa história, você pode acompanhar aí, depois ou na sua casa você lê essa história. E depois de vencer novamente os filisteus, Davi não age de forma inconsequente. Davi, eu já venci uma guerra, já sei que Deus está comigo, eu vou lá, vou ganhar. Não! Ele se põe diante de Deus novamente e pede orientação a Deus do que fazer com aquela peleja. E aí Deus então dá outra orientação, não vai por aqui não, Davi, passa por aqui. E Davi fez tudo conforme o que o Senhor falara ao seu coração. O que nós podemos aplicar para nossas vidas, para que realmente eu e você possamos alegrar com a nossa redenção, para que eu e você realmente possamos dizer para a terra se alegrar? Nós jamais podemos nos apoiar naquilo que nós falamos da nossa força, do nosso próprio braço, ou do nosso próprio entendimento, ou da nossa autossuficiência. Por mais experiente que eu seja em alguma área, por mais inteligente que eu seja, sempre busque a orientação de Deus. Essa tragédia que aconteceu de Davi, ele então agora, diante das suas vitórias, ele se prostra cada vez mais diante de Deus. E nós, irmãos, aprendemos aqui, nós podemos aplicar que realmente nós ficamos tristes em algumas situações, a tal ponto de não mais querer nos submeter à orientação de Deus para as nossas vidas. Quem aqui, por mais experiente que seja, vai pedir orientação a alguém? Está na nossa natureza. E aí então Deus conduz a vida de Davi, e no capítulo 15 de Crônicas, em 1 Crônicas, aqui no capítulo 15, versículo 2, aí agora Davi, ele consulta ao Senhor a forma de transportar a arca. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu
para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então nós podemos aprender aqui, meus irmãos, que às vezes nós, mesmo que algumas circunstâncias nos traga tristeza por algum momento, nós devemos sempre buscar a orientação de Deus para a nossa vida. Por mais que a dor seja mais terrível, por mais que as circunstâncias tire de nós, ou tente tirar de nós a alegria da nossa salvação, nós precisamos sempre buscar a orientação de Deus. E aí Davi, então, esse reconhecimento me faz pensar que ele sabia, sim, como transportar a arca. Nós sabemos sim como nos comportar diante de Deus. Nós sabemos sim o que fazer realmente como pessoas. Às vezes nós sabemos e às vezes nós não queremos mais por algum instante a submeter às orientações de Deus. Davi, então, eu acredito que nesse texto me faz pensar que ele reconhece e que aquilo que Deus confiou a alguém para fazer é de extrema importância daquela pessoa fazer. Às vezes nós seguimos no nosso dia a dia, com os nossos afazeres, e às vezes esquecemos das orientações que Deus tem para nós, que Deus nos conduz a cada instante da nossa vida. E aí Davi então diz que o Senhor os elegeu aqui para levarem a arca. Como eu disse aqui, a arca ela não é simplesmente a presença de Deus, um simbolismo qualquer. A arca ela vai muito mais. Como essa genealogia, nos primeiros 9 capítulos que eu aqui falei, era muito importante também o povo entender a aliança da graça para a humanidade. Às vezes nós pensamos que a graça de Deus, ela se manifesta somente no Novo Testamento. Não. Desde a queda do homem, a graça se manifestou a toda a humanidade. De Gênesis capítulo 3, versículo 15 em diante, ali nós percebemos como que essa graça nos alcançou. E essa graça, a aliança da graça, ela é representada pela arca, que também é a presença de Deus. Ela também nos traz um reconhecimento de Deus no centro da nossa vida. É por isso que Davi, então, ele está alegre, e nada tira a sua alegria. É por essa razão, então, que todo momento da sua vida, ele vai exultar a Deus. E aqui, então, sai um cântico maravilhoso, né? Os primeiros versículos, no capítulo 16, a gente tem um hino maravilhoso, que é o Salmo 96, o Salmo 105, e aí, eu lembrei que o pastor tinha pregado desse salmo, eu lembrei dessa música, eu acho que eu estou com 17, não, já tem um tempo essa música, né, que ela era muito antiga. Que ano que era essa música, o Salmo 96, Leandro, você que é música aí? Cantai ao Senhor um cântico novo. Hã? O Leandro tem 18 anos. Não é da época dele, não. Pois bem, deve ser da época do irmão Rezende para lá então, né? Pois bem, e aí, meus irmãos, nós temos toda essa realidade que acontece aqui, e isso nos faz pensar não somente no cuidado de Deus através do povo de Deus, mas também na possibilidade de como Deus tem sustentado as nossas vidas. Quer ver algo que nos faz pensar no cuidado de Deus? Se nesse instante você recebeu uma notícia, e essa notícia for ruim para você, talvez você não dorme essa noite, talvez você vai preocupar na segunda-feira, na terça-feira, em 2020, em 2025, mas você não é capaz de olhar para trás em toda a sua existência e perceber o cuidado de Deus na sua vida. É óbvio que a gente teme, é óbvio que a gente fica inquieto, é claro que, humanamente falando, nós aceleramos
Claro que aceleramos. Mas faz o exercício. Eu, quando recebo algo que me entristece muito, e agora eu vou revelar a minha idade para vocês, eu olho para quase esses 42 anos de existência, como que Deus cuidou de mim até aqui. Ele há de cuidar amanhã, Ele há de cuidar também na quinta, na quarta, e assim vai. Nós podemos, em algum momento da nossa vida e circunstância, assim como tinha acontecido com aquele povo, um povo que estava no exílio, é um povo que não tem o templo, é um povo que não tem a sua terra. Isso nos faz pensar que todos nós também, algum dia, estávamos sem a presença de Deus, estávamos sem a nossa terra, porque até mesmo o próprio Deus em Isaías, no capítulo 65, ele exulta também. Isaías capítulo 65, no verso 17 e verso 18, diz que Deus se alegra também, e diz assim a palavra de Deus: pois eu crio novos céus e a nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá coisas delas, mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém. Deus exultará pela sua vida, meu irmão. Verso 19, aqui Jerusalém, uma simbologia. Deus exultará pela sua vida. Deus se alegrará pela sua vida. Você já parou para pensar isso? Eu fico pensando, baixinho que sou, 1,65 m, Deus se alegrar comigo? Quem sou eu para Deus se alegrar pela minha vida? E aí a Bíblia diz que Deus se alegrará por nossa causa, né? E ele diz: me alegrarei pelo meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro. Oh, maravilha! E nem mais clamor, não haverá mais nela nenhum tipo mais de dor. E essa mesma promessa, essa profecia que aqui escrita está, você pode abrir lá no livro de Apocalipse e ler a mesma. Já pensou Deus se alegrar pela sua vida? E por qual razão nós estamos tristes? E aí Abacuque, no capítulo 3, vai dizer também mesmo, né? E essa palavra de Deus é maravilhosa. Abacuque, capítulo 3, o verso 18, diz assim, 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. É muito bom saber, em primeiro, que Deus se alegra por nós. É muito bom também sabermos, irmãos, que nós devemos exultar a salvação, a nossa redenção. Para fazer a terra se alegrar, nós realmente precisamos extrapolar na nossa alegria, nós precisamos realmente viver feliz. Ah, quer dizer que eu vou viver sorrindo? Não, não é isso. Não estou dizendo isso. E a paz essa que foi dita aqui, realmente é algo que não tem como explicar. No ano passado, quando eu perdi o meu pai, eu experimentei dessa paz. A finitude, né? A morte. Nós fomos criados para a eternidade, e quando nós deparamos com a morte, é algo muito estranho. Eu vou dizer estranho, mas eu tenho toda a convicção do que é a finitude, é a separação do corpo, né, do espírito e da matéria. Mas quando deparamos com a finitude, realmente nos entristece o coração. E aí quando eu vi os meus filhos em pranto, aí então que eu desabei.
E é somente Deus que nos sustenta, é Deus que está alegre pela nossa vida. É por isso que nós precisamos imediatamente, irmãos, a valorizar essa alegria, a alegria do Senhor. Nós precisamos exultar o Deus da nossa salvação. Nós precisamos entender que essa alegria, ela gera gratidão, e a gratidão, a confiança em Deus, que constantemente está conduzindo a sua vida, a nossa vida. E aí eu pergunto, será por quê que andamos tão carrancudos, né? Carrancudos, sei lá, o dito que tem aí. Por que andamos tão mal-humorados? Por que estamos tão tristes? Por que nós não nos alegramos mais no Senhor? Será por quê e qual a razão? Eu sei que o Gabriel, quando está triste, é porque o Flamengo perde. Mas tem pior, tem pior. Tem vascaíno aí, Gabriel. Olha o Leandro, olha lá. O Leandro é vascaíno, né? Então, nós, meus irmãos, nós precisamos pôr no nosso coração a exultação da nossa salvação. O escritor aqui do livro de Crônica, quando ele diz que faça a terra se alegrar e que o Senhor reina, nós precisamos de imediatamente dizer que realmente o Deus, nós estamos alegres nesse Deus da nossa salvação, porque o Senhor Deus é a nossa fortaleza. E aí, meu irmão, pode vir o que for. Infelizmente, a nossa visão ocidental de ser abençoado é ter coisas, né? Aí eu vou lembrar novamente aqui do post da Wanda sobre a vida de Jó, que aquele homem perdeu tudo, perde tudo, e aquele homem não... E eu brinquei pela manhã, Leandro, que ele perdeu tudo, tudo, só que não perdeu a mulher não. Você entendeu o trocadilho? Para aumentar o sofrimento danado, e colocou uma mulher rixosa, né? Amaldiçoa esse Deus para você morrer. Que Deus tenha misericórdia, né? Que nosso meio, se Deus quiser, através do ministério delas aí, né? Arranca essas mulheres rixosas aí, que Jesus amado. E aí esse homem nos ensina muito, meus irmãos, porque a sua alegria, mesmo que nessa sociedade, com essa visão de ter coisas, né? E aí eu fico pensando na vida do apóstolo Paulo e do próprio Cristo, que não tinha onde inclinar a sua cabeça. Então, qual a base da nossa alegria? É a nossa redenção? É o amor e o cuidado de Deus pelas nossas vidas? É a nossa certeza de estarmos firmes nesse Deus? Qual a base da nossa alegria? Qual a base da nossa exultação? Às vezes, eu fico tão alegre, que eu falo assim, meu Deus, parece que eu não tenho nenhuma conta para pagar. E tem mês, né, que pela misericórdia de Deus, que é tenso, viu? Mas a gente sabe que Deus é o Deus que realmente nos sustenta, é o Deus que nos dá força. E aí a gente vê a palavra de Deus, homens escrevendo texto tão inspirativo para a nossa vida. Imagina você, se você fosse um fazendeiro, você ia escrever isso aqui? Mesmo que o meu pé de laranja, se você fosse lá na sua fazenda, né, que é porque naquela época era outro tipo de produto, mas vamos pensar aqui, né, o Baal, como fazendeiro, lá na fazenda dele, os seus pés de laranja, não tivesse dado laranja, né, os seus bois, né, Baal, o boi do Baal, sei lá, fosse embora. Imagine se o Baal, fazendeiro que fosse, os seus pés de laranja, não deu laranja nenhum, não vou vender nada esse ano, não vou trocar o carro da Wanda esse ano, né, Baal? Não vou mandar a Wanda para a Europa, mas mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor.
Nós precisamos mais depressa, irmãos, entender a exultação do ponto de vista espiritual e que realmente é a fonte da nossa alegria. Quando nós vivermos dessa perspectiva, nessa razão da nossa vida, realmente nós faremos a terra se alegrar. Nós faremos a nossa família se alegrar. Lá em casa, né, os meninos gostam muito de comer mussarela com presunto, né? E tem dia que não tem, né? E ainda, para piorar ainda, ai Jesus, pobre é uma tristeza. Quando tem requeijão, mussarela e o presunto, eu falo, come uma coisa de cada vez. Aí eles pegam o requeijão, Jesus, você está rindo, Jesus, o negócio é sério. Aí eles passam no pão, colocam o queijo e ainda colocam o presunto. Eu falei, Jesus amado, você ri não? Aí tem outra coisa, lá em casa é Nescau, né? Os meninos que estão nessa briga, todo Nescau, lá em casa é Nescau. Aí um dia desse, eles ganharam lá Três corações, né? Aí ganharam 3 corações, eu mais do que depressa, joguei dentro da vasilha, joguei o pacote, aí eles beberam. Isso não é Nescau não, pai, não desce não. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, e agora? Está lá, irmãos, está lá, não beberam, né? Aí eu falo assim, mas uma coisa nós temos vivido lá em casa, algo fantástico, em que eles, quando vai agradecer, principalmente esse que ali está, de 5 anos, ele começa a pedir pelas vidas que não têm o que comer. E aí então nós começamos a pedir, Deus, tenha misericórdia, que algum irmão em algum lugar possa ser o socorro dessas famílias que hoje não têm o que comer. E aí mais de que depressa nós nos alegramos em Deus que providencia o nosso sustento e nós também lembramos daqueles que não têm. Então nós começamos a pedir a Deus, para que Deus use irmãos para que realmente possa socorrer e alegrar a vida de alguém necessitado. É por isso, irmãos, nós não podemos deixar de exultar a Deus pela nossa redenção. Nós não podemos nos alegrar com o Senhor devido ao sustento que nós temos, a proteção que nós temos. Independente da circunstância, nós não podemos deixar de exultar a Deus, porque quando assim fizermos, uma criança ou um adulto não é capaz de sensibilizar pela vida daquelas pessoas que necessitam do socorro, que necessitam da provisão de Deus, que necessitam da redenção, de libertação das suas vidas. Nós precisamos mais de que depressa entender que nós não temos motivos para ficar tristes. A tristeza que eu digo, perder a alegria da sua salvação. Viver de qualquer jeito. Viver de qualquer maneira. Precisamos imediatamente, como eu aqui disse, lembrar daquilo que Deus disse para nós. Por isso que eu citei, em algum momento Davi ele age de qualquer jeito, depois ele reconhece o que Deus tinha ordenado. Somente assim, irmãos, nós somos capazes de viver exultando ao Senhor. Em Mateus capítulo 5, o verso 12, diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Se alegrai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Nós precisamos viver alegres, nós precisamos exultar a Deus da nossa salvação, nós precisamos realmente gritar de alegria. Deixa as Mical da vida falar da sua vida, do jeito que você louva a Deus, do jeito que você vive alegre. Deixa alguém dizer que você é um ignorante porque acredita na promessa de Deus. Deixa para lá. Viva com alegria para fazer a terra se alegrar.
queria nesse instante fazer esse desafio para a sua vida. Neste momento eu queria que você inclinasse a sua cabeça e pensar se realmente você vive numa exultação a Deus, se realmente você está alegre pela sua salvação, ou se realmente você está comparando algumas circunstâncias da sua vida. E o texto de Romanos, no capítulo 8, eu vou ler ele novamente, e gostaria que você saísse dessa noite com esse desafio no seu coração. Pensar como está a sua exultação. E o apóstolo Paulo diz, Romanos 8, no capítulo 8, verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O verso 20 diz o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, depois da queda, todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a toda e qualquer circunstância. Mas nada pode se comparar à nossa redenção, ao Deus Todo-Poderoso.